Boa noite, irmãos. Estão me ouvindo? É uma felicidade, mais uma vez, estarmos aqui juntos. Creio que a maioria dos irmãos aqui já me conhece, mas a comissão já está realizando esse trabalho para que, dentro do possível, os irmãos tenham condição de nos conhecer, né? Não apenas a mim, como a minha família. Hoje, por conta das atividades da igreja, apenas a minha esposa me acompanha, está sentado ali, mas se os irmãos que me conhecem, com certeza conhecem ela muito mais, porque ela fala mais do que eu, né? Se os irmãos não perceberam, vão perceber. E esse momento, o momento que nós temos o privilégio de estar aqui juntos com a igreja, para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor, o que o Senhor já colocou no coração para que eu estivesse aqui junto com os irmãos, compartilhando. E o texto escolhido, o texto base, ele encontra-se em Gálatas, no capítulo 4. Eu vou ler apenas 2 versículos nesse momento, que é o versículo 4 e o versículo 5. E eu já passei uma informação errada para o André lá da mídia. Ele vai ficar bravo comigo. Pastor, que versão o pastor usa? Eu falei, eu gosto da NAA. Mas agora eu estou olhando que eu peguei a Bíblia errada, é uma outra versão. Mas isso para nós não será problema nenhum. Tá bom? Então lá, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. E diz assim a palavra do Senhor: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Vamos orar? Santo e amado Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, e cremos que ela tem poder de falar aos nossos corações. Nesse momento, ó Pai, o que peço é que o Senhor apenas me use como canal para transmitir a Tua palavra, Senhor. Sabemos que estamos aqui reunidos e queremos ouvir a Tua voz. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, nesses 2 pequenos versículos, e claro também embasado em outros textos bíblicos que serão citados, hoje nós vamos falar e podemos usar como tema sobre quem é Jesus. Para nós, parece uma pergunta muito simples, com uma resposta que prontamente também nos parece simples. Mas como assim, pastor, quem é Jesus? Jesus é o nosso Senhor. Jesus, Ele é o Salvador. Foi Ele quem morreu na cruz em nosso lugar, né? Em João capítulo 14, versículo 6, diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Todas essas coisas são verdades. Jesus, de fato, é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Mas a proposta que eu trago aqui hoje é de meditarmos quem é Jesus, não apenas voltado para o contexto da Igreja Evangélica Batista Moriá, onde nós estamos aqui reunidos nesse momento, mas quando nós pensamos na nossa vida como um todo, porque hoje nós estamos aqui reunidos em um momento de comunhão, e fica fácil para todos nós entendermos que, por exemplo, hoje o Ministério de Música, o Ministério de Louvor chegou um pouco mais cedo, provavelmente escolheu o repertório, né? Decidiu como iam fazer as canções e preparou as canções para que juntos nós adorássemos ao Senhor. Por que Ele fez isso? Por causa de Jesus, não é isso? A irmã que estava aqui dirigindo o culto também, com certeza ela se preparou e teve esse momento para nos abençoar com as informações que ela passou. E por que ela fez isso? Por causa de Jesus. Os irmãos da mídia também, da mesa de som que estão lá em cima, com certeza chegaram mais cedo, prepararam, me perguntaram se eu queria usar com microfone, conversão da Bíblia, se eu tinha alguma apresentação para projetar.
Por que eles fizeram isso? Por causa de Jesus. E claro, não pode faltar a nossa koinonia, a nossa comunhão, depois do culto, que está preparada, que os irmãos trouxeram com tanto carinho. Por que nós fizemos? Por que nós fazemos todas essas coisas? Por causa de Jesus. Então, para nós, irmãos, é muito fácil responder quem é Jesus. Mas lá fora, quando nós somos confrontados, no meu trabalho, nos meus estudos, igualmente a cada um dos irmãos, principalmente os jovens, né, que estão em fase de graduação, e muitas vezes nós somos afrontados por conta da nossa fé, e nós acabamos tendo dificuldade de responder quem é Jesus. E essa pergunta é uma pergunta que acaba desencadeando outras perguntas e apresentando para nós outras questões. Já parou para pensar como você pode responder para alguém lá fora que te pergunte: mas por que Jesus? Por que Jesus e não Maomé? Por que Jesus e não Buda? Por que Jesus e não os orixás das religiões afrodescendentes? Por que Jesus e não Joseph Smith, Ellen White? Por que Jesus e não Maria? Por que Jesus e não o meu próprio esforço? Então nós vemos que o cenário lá fora, em um mundo em que a verdade ela é relativa, ela nos causa alguma dificuldade para respondermos essa pergunta sobre quem é Jesus. E graças a Deus nós temos a palavra de Deus ao nosso favor, e o Espírito Santo que nos ajuda a conduzir nessa questão, para que sejamos testemunhas de Jesus no mundo, lá fora. E pensando sobre isso, no versículo 4, que foi o primeiro versículo que lemos, eu quero pensar com os irmãos sobre a encarnação de Jesus. O texto diz que na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei. Esse texto ele fala sobre a encarnação de Jesus. Jesus teve um nascimento como nós. Foi gerado no ventre de uma mulher e nasceu como qualquer ser humano nasce. Ou seja, ele encarnou como ser humano e veio até nós. E aí nós podemos destacar sobre a encarnação de Jesus logo na primeira parte do versículo, em que o apóstolo Paulo ele enfatiza que foi quando? Foi na plenitude dos tempos que veio o nosso Senhor e Mestre Jesus. Percebam que não foi em qualquer momento. Não foi no momento que eu quis, não foi no momento da vontade dos irmãos, nem tampouco do povo judeu que aguardava a vinda do Messias com tanta ansiedade. Mas não, foi exatamente na plenitude dos tempos. E aí quando nós paramos para pensar sobre isso, saindo um pouco da nossa realidade, tentando nos conectar com a Judéia, com a realidade que o povo vivia naquele momento, nós podemos entender que existia um anseio, uma esperança da vinda do Messias, o quanto antes para aquele povo. Até pelo momento que eles viviam e por quanto eles sofriam com a realidade do Império Romano, que os oprimia. Então o desejo do coração dos judeus era que o Senhor pudesse vir o quanto antes. E a ideia deles, e o pensamento principal, e um dos erros dos judeus, é que eles aguardavam Jesus, imaginando que ele os livraria daquele sofrimento que era imposto pelo império do momento. E para que isso não fique só nas minhas palavras, eu gostaria de também compartilhar com os irmãos alguns versículos do texto de Lucas, capítulo 2.
E eu vou ler a partir do versículo 25, que diz assim, irmãos, esse texto é maravilhoso. Havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simão, e esse homem era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então, primeiro versículo 25, ele diz que em Jerusalém havia um homem que era bom, um homem que era justo, que era temente a Deus. E o que ele esperava? A consolação de Israel. E o que era essa consolação de Israel na prática? Era a manifestação do Messias, do Filho de Deus, para salvar e resgatar o povo. E esse era um homem cheio do Espírito Santo. Mas vamos prosseguir. Versículo 26 diz assim, ó: e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Olha que interessante. Já sabemos que ele era um homem justo, que ele é um homem temente a Deus, mas ainda ele ganhou a revelação, a convicção de que antes que ele morresse, ele conheceria o Cristo, o Filho de Deus. Imagine a felicidade daquele homem, né, em ter esta revelação, de que ele conseguiria, né, de que ele conheceria o Cristo ainda em vida. E o versículo 27, e pelo Espírito Santo foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procedesse segundo o uso da lei. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, preste atenção agora, versículo 29, agora, Senhor, despeça em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Olha que maravilha! Ele recebeu a confirmação do Espírito Santo que não morreria antes de conhecer o Cristo, o Filho de Deus, o ungido, o Messias. E pelo Espírito Santo ele foi levado ao templo, no dia em que Jesus foi ser apresentado pelos seus pais, conforme a lei instruía. E ele toma o menino Jesus em seus braços, e nesse momento ele glorifica a Deus dizendo, o Senhor prometeu que eu não morreria antes de conhecer o Cristo. Agora eu conheço o Cristo. Então o teu servo agora está satisfeito. Pode me dispensar em paz. Por quê? Porque os meus olhos viram um rei. Porque os meus olhos viram a salvação. Porque os meus olhos viram Cristo. Coisa linda. E esse homem teve esse privilégio. Teve esse privilégio de ver o Cristo, contemplar. Senhor, para mim basta. Agora eu posso morrer em paz, porque eu já vi a salvação. Então, por esse texto, irmãos, nós temos a noção do desejo, da esperança do povo judeu para a manifestação, então, do grande Messias. Todo aquele que era temente ao Senhor, verdadeiramente servo do Senhor, esperava, tinha grande esperança sobre a manifestação desse Cristo que veio para salvar, não apenas o povo de Deus, mas para salvar a todos nós. E essa maravilha dessa encarnação de Jesus também é confirmado pelo próprio Evangelho de João. No capítulo 1, versículo 14, ele afirma: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graças e verdade, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Essa verdade bíblica, irmãos, que Jesus veio, que ele se encarnou, que ele esteve entre nós, é uma verdade irrefutável. Por que Jesus? Por que nenhum outro? E aí nós começamos a pensar e tentarmos responder essa questão. Veja que essa verdade não é relatada apenas pelo texto bíblico, mas também a própria ciência.
uma vez que o tempo foi dividido entre antes e depois de Cristo. Portanto, você pode até não crer que Jesus Cristo seja o Salvador, mas é impossível negar que pisou um homem nessa terra e que dividiu o tempo entre antes e depois dele. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, nós já sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele encarnou. Ele veio, nasceu de mulher. Portanto, ele era um ser humano, como nós, de carne e osso. E nós não encontramos, por exemplo, nenhum relato bíblico falando sobre a infância de Jesus, que fosse Jesus diferente de qualquer criança, por exemplo, do seu tempo, que não necessitasse da sua mãe, do seu pai, como toda criança necessita, em seus cuidados, para que fosse um ser humano pleno e completo, com as suas virtudes e com as suas dificuldades, como qualquer um de nós. Não é como nós vemos aí em TVs, em igrejas de grande porte, muitas vezes para dar um ibope, para conseguir uma maior frequência. Crianças, pregadores mirins, que muitas vezes são jogados aí em púlpitos para fazer exibições, né? Que nós sabemos que não apenas estão imitando alguém que eles admiram, e muitas vezes essas crianças são expostas, mas são apresentadas ao púlpito de grandes empresas, de grandes igrejas, né? Que se dizem igrejas cristãs, com o objetivo de promover a curiosidade daqueles que vão assistir. Jesus não, Jesus era uma criança como qualquer outra criança do seu tempo. Aliás, até aí, Jesus teve uma vida como ser humano normal, até porque nós entendemos pelos evangelhos que Jesus iniciou o seu ministério com aproximadamente 30 anos, o que é normal para a maturidade de uma pessoa adulta. Não é nada fora do comum. Então Jesus, de fato, ele não apenas encarnou, mas ele foi um homem como nós. E os relatos bíblicos dos evangelhos deixam isso ainda cada vez mais claro. Em Mateus capítulo 26, por exemplo, versículo de 37, diz que Jesus sentiu tristeza e angústia. Por quê? Porque sabia que estava próximo da sua crucificação. Em João capítulo 11, versículo 5, Jesus relata sobre o amor que ele tinha por uma família. De quem? De Lázaro. Lázaro e as suas irmãs. Jesus também, como ser humano, ele chorou. Em João capítulo 11, versículo 35, diz que ele chorou ao saber da morte do seu amigo Lázaro. E nós vemos também aquela bonita passagem da mulher samaritana, né? João capítulo 4, versículo 6, ele conta que Jesus andou até Samaria, no poço de Jacó, e lá ele se sentou, porque ele se sentiu cansado, ele teve cansaço. Perceba que Jesus teve também as mesmas limitações físicas que eu e que você tem. Em Mateus capítulo 21, no episódio da figueira, Jesus teve fome. Então nós podemos perceber e entender que Jesus pisou nessa terra e passou por dificuldades semelhantes à minha e à sua. Uma diferença importante. E por conta dessa diferença nós glorificamos a Deus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Amém? Essa é a diferença de nós para Jesus. E nós sabemos que temos o Senhor. Entenda, que ele pisou nessa terra, nasceu e viveu com as mesmas limitações e dificuldades que nós tínhamos e que nós temos.
e mesmo assim ele não pecou. E podemos elevar os nossos olhos e olhar a esse Senhor Jesus e dizer: Senhor, o Senhor sabe como é difícil, o Senhor sabe das minhas dificuldades, o Senhor sabe da minha limitação. Entrego a Ti, Senhor, a minha causa, porque eu creio que o Senhor conhecedor, o Senhor que sonda todas as coisas, vai nos ajudar. E essa é a esperança que nós temos que ter. Não é uma esperança apenas de que Ele se manifestou pela vontade de Deus na plenitude dos tempos, mas que Ele também está ao nosso favor. Ele se manifestou na plenitude dos tempos, sim, para mostrar que o tempo não é nosso, mas o tempo é do Senhor. O Kairos é do Senhor, o tempo é de Deus. Mas a manifestação de Jesus é a nosso favor. Amém? Então esse mesmo Jesus que Ele primeiramente encarnou, depois percebemos que Ele foi um ser humano como nós, mas que Ele também é um ser divino. Jesus, Ele é o próprio Deus. É por isso que é só Jesus. É por isso que não serve Maomé, é por isso que não pode ser Buda, é por isso que nós não podemos obter a salvação pelos nossos próprios esforços. Mas é por causa do Senhor Jesus, porque Ele é divino. E nós vemos isso de maneira detalhada em toda a Escritura. A começar em Gênesis, na criação do homem, capítulo 1, versículo 26 e versículo 28. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que significa que Deus Pai não estava lá sozinho. Também em Gênesis capítulo 7, versículo 11. Lembram, irmãos? Da confusão das línguas da torre de Babel. E o que o texto bíblico diz? Venhamos, desçamos e confundamos as línguas. Jesus também estava ali. Jesus também era o que estava profetizado em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Que aquele que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. Além desses relatos bíblicos, nós temos também os relatos maravilhosos, importantes do Evangelho de João. Logo no início, João capítulo 1, versículo 1, o que diz, irmãos? No princípio, vou ajudar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Como Jesus, Criador, João 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, é muito maravilhoso reconhecer que Jesus é Deus. Em um dos seus diálogos com os doutores da lei, em que eles se orgulhavam por serem considerados filhos de Abraão, João capítulo 8, versículo 58, o que Jesus responde para eles? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, isso, vamos combinar assim, eu começo, aí a parte mais fácil eu digo aos irmãos, respondem, tá bom? Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, o Senhor Jesus Cristo é o grande eu sou. Ele é Deus, Ele é o nosso Senhor. É por isso que é só Jesus. Mas se você ainda acha pouco, nós conseguimos evidências da divindade de Jesus através da sua obra, relatada também nas Escrituras Sagradas. Além de toda essa evidência e de toda a profecia acerca do Senhor, nós vemos no primeiro milagre, logo em João capítulo 2, em que ele participava do casamento e que ele transforma a água em vinho. Não podemos esquecer também de João capítulo 11, versículo 43, em que ele ressuscita a Lázaro, morto depois de 4 dias, para que não houvesse dúvida de quem é o Messias. E Jesus também mostra a sua autoridade como Deus, quando ele perdoa pecados. Um episódio também de uma passagem bíblica maravilhosa é o que nós encontramos em Mateus capítulo 9, quando Jesus pregava em Cafarnaum, que de repente o telhado do local daquela residência se abriu e 4 amigos apresentaram diante do nosso Senhor Jesus um paralítico.
E o que ele faz naquele momento? Ele diz: perdoado lhes são os seus pecados. E nesse momento os fariseus murmuraram entre si, dizendo: mas perdoou o pecado? Mas quem é ele para perdoar o pecado? E perdão de pecado é relativo. Quem sente o perdão de Deus somos nós, no nosso coração. Quando nós pedimos perdão ao Senhor, nós temos aquele sentimento de paz, de termos nos reconciliados com Deus. Entretanto, não desce nada do céu, nenhuma carta, nenhum testamento dizendo: o seu pecado foi perdoado. Isso está testificado no nosso coração, que está em paz. Portanto, Jesus não tinha como provar para os fariseus que os pecados daquele paralítico foram perdoados. E como eles estavam reclamando, Jesus, usando de sabedoria, faz para eles uma pergunta retórica: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados? Ou levanta-te e anda? Obviamente que é mais fácil dizer que os pecados são perdoados. Eu não posso comprovar mesmo. Agora, se eu disser para o paralítico: levanta e anda, ele não andar, e eu me compliquei, né? E aí ele responde dizendo: para provar que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados, levanta-te e anda. E ele não deixa a dúvida de que ele é o Messias, de que ele é o Salvador, de que ele é divino e de que ele é Deus. Esse é Jesus Cristo. Esse é o Senhor que nós temos. E esse é o diferencial do nosso Senhor Jesus Cristo para qualquer outro. E eu repito novamente: é por isso que não é Buda, é por isso que não é Maomé, é por isso que os nossos esforços não são suficientes. Precisou que existisse o homem Deus para que pudesse nos dar e nos trazer a salvação. Já vimos aqui, através dos tópicos, que Jesus era um homem, mas Jesus também é Deus. E como se explica isso? Tem um palavrão na teologia que nós chamamos de união hipostática, que é a encarnação de Jesus Cristo, sendo 100% homem e 100% Deus. Nós encontramos isso nas Escrituras, em Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4, e que o apóstolo Paulo, ele afirma que Jesus, segundo a carne, ele era da descendência de Davi, mas segundo o Espírito da verdade, ele era filho de Deus. Então, aqui Paulo, de alguma forma, tenta mostrar para nós esse mistério da teologia, que é a união hipostática de Jesus. Jesus, portanto, ele era sim 100% homem e 100% Deus. Mas ainda faltava uma coisa, um pequeno detalhe, para que esse Senhor Jesus fosse o nosso Salvador. E para que estivéssemos aqui todos alegres, reunidos, glorificando o nome dele. Para que tivéssemos a oportunidade de hoje juntos celebrarmos a ceia do Senhor, cuja mesa está aqui atrás, conforme ordem do próprio Senhor Jesus. E o que faltava era o que nós chamamos na teologia de quinoses, que é o esvaziamento de Deus. E Jesus se esvaziou. E eu fico feliz e agradeço a Deus, porque eu cheguei hoje aqui na igreja e a primeira coisa que nós cantamos foi isso: que ele se esvaziou e por isso ele teve o nome sobre todo homem, que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos entender um pouco sobre isso. Filipenses capítulo 2, versículo 6 diz assim, mas sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando em forma de servo, fazendo-se semelhança de homens, e sendo achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Até aqui por enquanto. Então Jesus, diz o texto, tendo direito, porque ele era Deus, ele optou por não usufruir do seu direito de ser Deus, mas ele decidiu
se esvaziar. Por que ele fez isso? Para que ele fosse obediente. Para quê? Para até a morte, e morte de cruz. Então, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus abriu mão do seu direito, se esvaziou de ser Deus, para morrer na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. E olha que coisa maravilhosa. E se nós tínhamos alguma dúvida de quem era Jesus, e por que Jesus, e não em um outro, o próprio texto diz, ele explica, que nós vamos ler na sequência, versículo 9, e diz assim, pelo que também, ou seja, por essa razão, Deus os exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos, dos céus e da terra, e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? É por isso que é só Jesus. É porque só Ele foi capaz de se esvaziar, sendo Deus, e morreu no nosso lugar, e recebeu esse nome, que nós cantamos sobre esse nome, que todo joelho se dobre, e toda língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor. Não há uma maravilha maior do que essa, e por isso não serve nenhum outro. Por isso é só Jesus. Só Jesus é o Senhor. E nós temos o nome desse Jesus gravado em nós. E para concluir, eu vou virar aqui para nós lermos juntos Atos, capítulo 4, versículo 12. Projeta aí para a gente, irmãos. Vamos lá? E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só existe um nome, é o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.